Um ponto importante, prestem atenção. Peguem um caderninho, peguem uma folha de papel e anotem tudo que eu vou ensinar hoje. Porque é algo que, sinceramente, vocês não vão encontrar mesmo em outro lugar, tá? Eu vou falar sobre a chikungunya. A chikungunya é pouco difundida, ninguém fala sobre a chikungunya e quando ela vem causando um estrago na saúde de vocês, principalmente na saúde articular. Então é importante que vocês prestem atenção nos mínimos detalhes do que eu vou falar hoje aqui. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Alguém aqui já teve chikungunya? Ou alguém perto já teve, conheceu alguém que está passando por isso? Me conta aqui nos comentários se você já teve, se você já conheceu alguém que sofreu com a chikungunya. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que estão com chikungunya e pessoas que já tiveram e sofrem há anos com ela. Então, se você já teve, se você conhece alguém, você me conte aqui o seu relato, tá? Então, a aula de hoje eu vou focar extremamente na minha área, ou seja, na articulação. Eu vou focar na sua base articular, que é tão atingida pela chikungunya. E muita gente não sabe o que tem que fazer nas primeiras 48 horas inicialmente que está acontecendo, né? Então, hoje eu vou detalhar para vocês todos esses pontos para que você entenda e saiba o que fazer. Então, prestem atenção no que eu vou falar, por quê? Primeiro ponto que às vezes as pessoas negligenciam. Ah, chikungunya eu não tenho. Você não tem, mas você pode ter. A chikungunya, ela é negligenciada por muita gente, principalmente pelas partes públicas. Por que eu estou falando isso? Porque a chikungunya, ela é um vírus. Ela é um vírus, você adquire através do Aedes aegypti contaminado. Então, como seria isso? Então, você foi para algum lugar onde tem muito mosquito, né? Foi picada por um Aedes aegypti contaminado. Ah, mas até então você não tem nada, você é uma pessoa ativa, você faz várias coisas, mas se você pegar a chikungunya, você tem 50% de desenvolver dores crônicas. É isso mesmo. Cerca de 50% de todas as pessoas que pegam chikungunya apresentam dores crônicas por tempo indeterminado. E eu vou explicar isso mais detalhadamente. Mas o ponto que eu quero que você entenda é o seguinte: a chikungunya é um vírus que desencadeia dor crônica. Você não adquire dor crônica somente porque está velho, é a sua idade. A chikungunya é um vírus que ela vai desencadear dor crônica em você. Sendo muito específica, a chikungunya desencadeia artrite, ou seja, artralgia intensa com inflamação, dor na sua articulação. E não é apenas, eu tive chikungunya, daqui a 12 dias não vou ter mais as dores. Não é bem assim. Como eu disse anteriormente, 50% das pessoas desenvolvem as dores crônicas. E a gente não tem assim um precedente, não sabe até quando essas dores permanecem na articulação. Tem pessoas que sofrem com as dores da chikungunya por mais de 4 anos. E ainda estão ali tendo limitações no movimento. Mas um ponto que eu quero falar para vocês, e vai fazer toda a diferença para quem está assistindo essa live de hoje tem intervenção inicial que você pode ter, né, na sua rotina inicialmente, para que você não desencadeie um longo período de dores, para que você não desencadeie a artrite. Eu vou explicar tudo isso para vocês. E o ponto inicial você não pode ficar com a articulação parada. Você não pode ficar com a articulação imóvel por causa da dor. Mas você tem que fazer movimento? Tem. E eu vou ensinar o movimento que você tem que fazer hoje. Doutora, é exercício inteligente? Mas ele tem que ser um estímulo muito mais lento do que o de costume. Então eu vou explicar detalhadamente para vocês esses pontos, por quê? Quem apresenta chikungunya tem dores articulares em pontos específicos, como nos pés, nas mãos, nos dedos, punhos, tá? E áreas de cotovelo ali, da base de articulação de ombro, não o ombro específico, mas base mais articular. Então são pontos específicos que precisam ser trabalhados para você destravar e não ficar cada vez mais limitado por causa da chikungunya. O Aedes aegypti, ele se contamina através de outra pessoa contaminada, através do ser humano contaminado. Saiu uma reportagem falando que em 2022
O índice de contágio pela chikungunya aumentou 6 vezes, tá? 6 vezes aumentou esse índice. Então, tecnicamente, o que acontece? Se o índice de contágio aumentou 6 vezes e o Aedes aegypti contaminado, ele pica uma pessoa e esse mosquito se contamina através de uma pessoa que apresenta o vírus, é muito mais fácil outros mosquitos, né, picar essa pessoa e terem o vírus em grande quantidade. Então a gente aumenta a chance de outras pessoas serem contaminadas. Então é importante entender que a chikungunya, ela não tem um índice de mortalidade gigantesco, igual a gente teve da Covid-19, né? Ela não tem esse índice, mas ela apresenta um alto grau de incapacidade articular. Então as dores podem ser insuportáveis ao ponto de limitar e você deixar de fazer coisas que você fazia antes. A chikungunya tem um ponto muito importante também, que é o seguinte: uma vez você adquire a chikungunya, você é contaminado, você se torna imune. Você só pega uma vez, você não pega mais de uma vez, tá? Pegou uma vez, se torna imune. Porém, tem esse ponto ali importante da base articular, tá? Ser bastante atingida. Um ponto interessante também é que ela começou a desencadear no Brasil em 2014, então não é algo tão antigo assim. A chikungunya ela ocorria em lugares mais afastados, tá? Então ela começou a desencadear no Brasil em 2014, onde começou a ter alguns casos epidêmicos. E tem estados no Brasil que estão com epidemia. Tá? Tem um alto índice de pessoas que estão contraindo. Como é que eu sei que eu estou com chikungunya? Sintomas clássicos. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Tá? Aproveitem aí e compartilhem, chamar a galera para cá, para as pessoas se informarem cada vez mais. Vai mandando para todo mundo aí, para a galera vir para cá. Tá? Ponto importante sobre chikungunya. Como eu sei que eu estou? Febre alta e repentina. Ou seja, da noite para o dia você começa a apresentar febre muito elevada por base ali de 38 graus, 39, fica nesse termo, tá? Então, de repente você começa com uma febre muito alta, você desencadeia dores articulares, febre com muita dor no corpo, né? De uma hora para outra. E outro ponto, também pode ter dor, sabe aquela dor atrás, dor nos olhos, né? Que chama olhos cansados? Pode ter também. E manchas no corpo, manchas avermelhadas pelo corpo. E outro ponto muito importante, o cansaço, tá? Aquela fadiga excessiva. Mas é sintoma parecido com a zika, com a dengue? Sim, se assemelha. A diferença é febre muito alta, repentina. E outro detalhe, tem como você fazer uma sorologia, tá? Se você está sentindo esses sintomas, corre para o hospital, vai ter uma sorologia e vai definir se você está com zika, chikungunya ou dengue. Então vai saber ali determinar. E como me trato, né? O ponto, e o tratamento, como é o tratamento da chikungunya? Você trata inicialmente os seus sintomas, a febre e a dor articular. Tecnicamente, vai tratar a dor articular com o quê? Com remédio, né? Mas aí que entra um ponto muito importante. É o ponto mais importante que eu vou falar aqui para vocês hoje. Além dos movimentos que eu vou mostrar, mas é um ponto ali que vocês precisam se alertar, que é o seguinte, tá? A chikungunya, ela apresenta dor intensa. Como eu já falei, afeta diretamente a articulação. E se você é uma pessoa sedentária, já era. Eu vou ser bem sincera, tá? A chikungunya vai te pegar e pode te colocar na cama. E você não conseguir mais realizar alguns movimentos que fazia anteriormente por causa das dores. Recebo muita mensagem sobre esse assunto de pessoas que eram ativas, pessoas jovens, que pegaram chikungunya e se tornaram pessoas com limitações em alguns movimentos, porque sentem dor. Então, o imprescindível, o importante é você não parar, você manter a articulação ativa. Porque o vírus ataca a sua articulação, você se sente fraca, vai afetar diretamente a base articular, né, da inflamação, rigidez e dor. Então a gente tem que movimentar gradativamente. Sabe o ponto muito importante nesse meio termo, que eu sempre falo para vocês? Regra básica. Manter, pelo menos inicialmente, o alongamento. O alongamento pela manhã e o alongamento à noite, para você manter uma articulação ativa.
Ah, doutora, mas eu tô com muita dor, eu tô morrendo, eu tô com febre, eu tô deitada. Gente, alongamento leve. Não mantenha a articulação parada e rígida, porque é tudo que o vírus quer. Ele vai te paralisar. E eu não estou falando de brincar, não falando assim, paralisar que é exagero. Não é exagero. Tem gente que abandona tudo. Tem gente que perde emprego, tem gente que entra em depressão por causa da chikungunya. E as pessoas não sabem disso. E deixando claro mais uma vez, é um vírus. Você hoje pode estar bem, amanhã você pode pegar e desencadear dor crônica. É importante ter ciência sobre esses pontos, porque isso é crucial. As pessoas fecham os olhos para as coisas óbvias muitas vezes, tá? Por isso que eu deixo isso claro para vocês. Eu sempre estou aqui deixando claro para vocês alguns pontos sobre a importância do movimento, sobre dores crônicas, mas a galera acha que dor crônica é envolvendo idade. A galera acha que dor crônica é com artrite, só por causa da artrite de inflamação por causa da artrose, osteoporose, fibromialgia, artrite reumatoide, não. A gente está aí agora não só com a chikungunya, mas também com a Covid-19, que é outra patologia, outra doença que afeta a nossa base articular, causando dor crônica por causa de um vírus. Então a gente tem que ficar ligado nas limitações que podem ocorrer nesse meio termo, e eu vejo pouca gente falando sobre isso, tá? Então, esse ponto eu quero deixar claro para vocês a importância de ter essa rotina positiva. Outro ponto importante é o seguinte para vocês. As pessoas têm medo, né, de se movimentar e ter ainda mais dor, ter ainda mais limitação quando se fala em chikungunya. Então é importante você ter em mente que, doutor, eu já estou há 1 ano com dores crônicas, agora eu posso fazer? Agora você pode. Já era para ter feito antes? Já era. Mas você pode fazer, porque você vai ter resposta positiva também, tá? Não só quem adquiriu chikungunya agora, mas quem já sabe que tem o vírus e já teve esse contato, né, há 1, 2, 3 anos e sofre com dores, precisa mais do que nunca iniciar um processo de uma rotina de forma gradativa, tá? E como eu disse, gradativa, vai ser uma rotina progressiva para que você tenha um resultado eficiente. Então, sobre chikungunya, é um vírus que desencadeia artrite na sua articulação e não sabemos até quando ele fica ali ativo no seu corpo. Não sabemos quando você deixa de ter essas dores. E um ponto que eu acredito, né, por experiência própria, é que o vírus ele pode deixar de ser latente ali no corpo, mas como ele desencadeia a artrite, como ele desencadeia a articulação inflamada e a pessoa se torna cada vez mais paralisada, né? Ela fica tecnicamente em repouso com medo do movimento, isso faz o quê? Com que se potencialize a rigidez e aumente cada vez as dores. Ou seja, o vírus deixa de ser a causa da dor e se torna o quê? A rigidez, e as pessoas vão entrando nesse loop e não conseguem sair mais desse ciclo de limitação. Então é importante que você saiba ali como sair logo de início desse ciclo da limitação causado pela chikungunya. Então isso eu quero deixar claro para vocês mediante essa patologia, tá? E fiquem atentos à forma de prevenção. Por quê? A forma de prevenção é simplesmente aquela regrinha básica que faz para a dengue, né? Manter os ambientes ali sem água, manter a base de ambientes ali sem o aparecimento de larvas, para você não ter o mosquito Aedes aegypti por perto. Essa é a única forma de prevenção. Nós não temos vacina contra a chikungunya, nós não temos outra forma para prevenir. A única forma é você não ter criadouros de mosquito na sua casa. É importante entender isso, tá? Deixa eu ver aqui. Peguei chikungunya há 3 semanas atrás, tenho fibromialgia e artrite. Sofri muito e gostaria de saber quando posso começar os exercícios, porque sinto dores em todas as articulações. Edna, já era para ter começado. Já era para você ter começado, ainda mais que você já tem patologias, ou seja, você tem fibromialgia já, que já desencadeia ali no sistema nervoso central em formação de dor. E a chikungunya ela vai potencializar. Como ela entrou no seu corpo? Fazendo o quê? Potencializando todas as dores que você já tinha. Então você já tem que começar uma rotina de exercícios, tá? Já tem que começar a rotina correta.
O que eu faço no método Viva Sem Dor, por exemplo? No método Viva Sem Dor tem o programa O Vírus da Dor, onde tem exercícios específicos para quem tem chikungunya. Então é um ponto importante. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Eu vou mostrar o estímulo gradativo para quem está com chikungunya e apresenta as outras patologias que acabam potencializando as dores. Então a gente tem que trabalhar o nosso corpo de forma lenta, de forma progressiva, para que tenha uma resposta positiva. Então você fazer movimento gradativo, um exemplo, você é sedentária, não faz nenhum tipo de movimento, como eu devo iniciar? Com um alongamento básico, pelo menos. Porque você não vai sair fazendo exercício, você nunca fez nenhum movimento, não vai sair fazendo qualquer exercício. Então a gente tem o quê? Dar o primeiro passo, fazendo um alongamento ali, a regra básica, pela manhã, a regra básica à noite, todos os dias. Isso se torna um ciclo, uma rotina que você vai dando estímulo gradativo para o seu corpo, aí você entra com exercícios de forma progressiva para você estimular e ter o resultado positivo. Põe uma coisa na cabeça de vocês, de uma vez por todas. Quanto mais o seu corpo fica parado, quanto mais você dá rigidez para a sua articulação, mais você vai ter dor e o processo inflamatório vai ser potencializado, porque você não está movimentando uma articulação. É como se fosse uma porta. Você imagina uma porta da sua casa. Você nunca abre aquela porta. Nunca abre. O que vai fazer? Conforme vai passando o tempo, vai ficando aquela base ali da articulação da porta, dobradiça, vai ficando dura. Você vai ter que botar o quê? Óleo para funcionar. É a mesma coisa a articulação do seu corpo. As nossas articulações do corpo são dobradiças, né? Que separam as nossas bases. Se você não dá o estímulo adequado nela, você não libera o líquido sinovial. O que é líquido sinovial? É um líquido lubrificante das nossas articulações. Se você não libera líquido sinovial, não tem lubrificação, você vai ficar com a articulação cada vez mais rígida, vai ficar cada vez mais limitada e com dor. Então vocês têm que parar com esse negócio, eu tenho que com dor, não posso movimentar. Isso é mentira. Vocês têm que se manter em movimento. Essa dica vai ser para você que está apresentando os sintomas da chikungunya, é a intervenção inicial que você vai ter, que é a seguinte: comece com o alongamento. Tenha a base disso no seu dia a dia, nessa primeira semana inicialmente. Por quê? Porque o seu corpo vai vir com tudo, porque você está com o vírus latente, vai vir com tudo para paralisar a sua articulação, aumentando a rigidez e aumentando a limitação. Então você não vai conseguir se movimentar. E pontos importantes é o seguinte: a chikungunya afeta as mãos, os pés, os dedos, os punhos e os tornozelos. São áreas clássicas que a chikungunya afeta a nossa articulação. Então é importante você manter essa base ativa com alongamentos. Então você que está limitada pela chikungunya, você que não está conseguindo se movimentar, vamos supor, eu estou deitado o tempo inteiro, não consigo fazer absolutamente nada. O que eu posso fazer? Entrelaça os dedos, faz isso aqui, alonga. Por quê? É alongamento simples, você vai manter por 10 segundos e ele vai trabalhar tanto a sua mão como os seus dedos e o seu punho também. É um alongamento clássico, pegando articulações de membros superiores e indiretamente também o nosso cotovelo. Então você estica, alonga, uma vez só, mantém por 10 segundos, é o suficiente, tá? Mantém por 10 segundos e desceu os braços. Outro alongamento clássico que eu sempre falo aqui é o seguinte: puxa uma perna, mantém por 10 segundinhos, tá? Abaixa lentamente, puxa a outra perna. Vocês estão vendo o movimento que está aqui, Olha como meu pé sobe. Por quê? Eu gosto de fazer esse alongamento puxando e trazendo o pé, porque a gente também alonga a panturrilha. Mas para quem apresenta chikungunya e sabe que é uma característica da chikungunya ter dor intensa em tornozelo, esse trabalho que a gente faz colocando para cima e trabalhando a área do tornozelo é excelente para a gente alongar. Então mantém também por 10 segundos e volta. Doutora, mais alguma coisa? Não preciso fazer muito não. Faz só isso, mas faz só isso todo dia de manhã e todo dia à noite, quando você estiver deitado, tá? Outra observação: não fique muito tempo deitada. Por que isso?
Evite ficar deitada, procure sentar na cama, caso você esteja nesse período pelo menos de 48 horas de febre intensa e dor no corpo. Fica sentada na cama, coloca assim um travesseirinho para o seu corpo ficar em outra base de posicionamento. Quando a gente fica muito tempo deitada, a tendência do nosso corpo ter edema é maior. Então, se você, ainda mais se você já apresenta outros tipos de patologia, se você ficar muito tempo deitada, o seu corpo vai ficar menos móvel, né? E a base de irrigação ali, para você drenar o líquido, vai ficar debilitada, não vai funcionar direito. Sentada, vai sentar na cadeira, tá? Mantendo sempre o pé fixo no solo, é importante entender isso, tá, gente? Não sente uma cadeira muito alta. A cadeira tem que manter o seu pé fixo, senão você força muito a sua coluna. Então é um ponto importante. Qual o movimento que a gente vai começar? Movimento trabalhando sustentação, a gente trabalha a sustentação o tempo inteiro da coluna, então é importante entender que a sua coluna tem que ficar ereta. Vou virar aqui, ó, só para você ver, ó. Coluna ereta, não é para ficar troncha, nem pensar. Você tem que ficar com a coluna armada, postura, olhando para frente, tá? Outra observação sobre movimento progressivo, o movimento inteligente, é o que? Respiração. Mantenha a respiração leve e contínua, assim, ó. Respiração normal, não prenda, porque a tendência das pessoas, principalmente quem tem dor, é no primeiro movimento que sente uma limitação, é prender a respiração. Não prenda, tá? Então, você tem que ter a postura, primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que ter a respiração. E terceiro ponto, imprescindível, esse terceiro ponto, é você trabalhar no seu limite corporal. Isso tem que ser parte da sua rotina de exercício inteligente, você respeitar o seu limite. O que é isso, doutora? Isso quer dizer que não é porque eu fiz o movimento levantando todo o braço que você tem que fazer o movimento levantando todo o braço. Isso não faz o menor sentido. O que você tem que fazer? Ah, eu consigo até aqui. Ótimo, esse é seu nível. Você vai até aqui e vai voltar. Você vai até aqui e você vai voltar. E uma observação muito boa, tá, gente? Ah, um braço vai aqui e o outro vai aqui. Como que eu faço? Trabalhe sempre igualando ao braço que tem menor movimento, tá? Isso não quer dizer que você vai aqui e para aqui, sempre. Você foi aqui, no outro dia você consegue ir mais um pouquinho, você vai mais um pouquinho. Conseguiu no outro dia mais um pouquinho, você vai mais um pouquinho e assim sucessivamente. Vai ganhando amplitude de movimento. Porque se seu ombro não levanta todo, é porque ele tem uma limitação de movimento. E a gente só consegue quebrar essa base de limitação, só consegue ganhar arco de movimento realizando um movimento progressivo e você ir respeitando o seu limite e aumentando de forma gradativa, tá? Então, o estímulo que eu vou dar para vocês hoje, exercício inteligente, trabalhando a base de tronco inicial, sentada, ó. Você vai subir um braço, volta, mantendo respiração leve e contínua. Você vai fazer isso 5 vezes, tá? Ó, 5 vezes, sobe e desce. E preste atenção na sua postura, ó. Não caia mais para um lado do que para o outro. Tem que ficar com a postura certinha, tá vendo? 5 movimentos, agora vamos fazer do outro lado. 5 movimentos trabalhando base articular, ó. Sobe e desce. Movimento progressivo, ó. Sobe e desce, sentadinha. Cuidado com a postura do quadril, mantém tudo alinhado. Outro movimento aqui, ó, nós vamos abrir o braço e vamos fechar aqui na frente. Então, ó, as pontinhas vão se cruzar aqui dos dedos, junta e abre. Vamos realizar 6 repetições, mas uma observação aqui sobre essa realização do movimento. Quando a gente trabalha movimento abrindo e fechando a mão, a gente trabalha isometria, que a gente trabalha aqui, ó, a sustentação do nosso braço. E tem gente que não aguenta muito tempo. Ah, doutora, eu não consegui fazer 5 repetições porque meu braço pesa. Eu posso fazer 3? Pode. Eu posso fazer 2? Pode. Eu consegui 1. Legal. O importante é você fazer. Esse é o ponto crucial. O importante é você iniciar esse processo. O importante é você quebrar a barreira da inércia. Você que não faz nada, faz um movimento, você está melhor do que quem não fez nada, não é verdade? Então essa é a importância, tá? Então vamos lá para o outro movimento. Sentou, você vai abrir,
você vai fechar. Ó, abriu e fechou. Gradativo. Faz 6 repetições no máximo, tá? Então, se você fez uma, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5, você tá bem. O importante é fazer, estimulando toda a base. Outro movimento muito importante. O que você vai fazer? Você vai tirar aqui, ó, tira o pé do chão e volta. Tira o pé do chão e volta. A importância desse movimento é a postura, que ela vai tender a ir para trás. Ó, eu vou virar a cadeira para vocês perceberem essa diferença. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, a tendência do meu corpo para trás. Mantém a postura. Vai subir, fazendo o trabalho aqui, ó, abdômen segurando, volta. Subiu, o abdômen vai segurar, volta. Subiu, abdômen segura, volta. 3 repetições de cada lado. 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo, 6 repetições alternadas, caso você queira. Aqui, ó, 1, 2 e 6 vezes, tá? Estimulando a área da base aqui de membros inferiores. Outro movimento, sentada, trabalhando o tronco, é o seguinte. Deixa eu virar de frente agora de novo, senão você não vai visualizar. Sentou, coloca a mão aqui, ó, braço cruzado, e você vai trabalhar girando a cabeça e girando o tronco. Vai ter movimento limitante? Vai, você não vai conseguir girar tudo, até porque você está sentada. Então, você vai botar aqui, ó, a mão aqui, gira, olha a cabeça vai junto aqui, ó. Gira outro lado. Gira um lado, gira o outro lado. 3 movimentos para cada lado. O que eu quero mostrar com esses movimentos? Que movimento não é bicho de 7 cabeças. Movimento é movimento progressivo, que vai dando estímulo gradativo para o seu corpo. O importante é você começar. O importante é você ter essa essência que pode fazer algo de baixo impacto, que vai dar resultado para o seu corpo. Você não precisa ver o movimento como algo ruim, algo, é muito difícil. Não é muito difícil. O importante é você ser direcionada para você ir dando o estímulo que precisa de forma progressiva. Esse é o ponto que faz toda a diferença. Tá? Eu sei que muita gente fica assim, mas eu não sei por onde começar, eu não entendo nada, eu tô vendo agora, tem alongamento matinal, alongamento noturno, o que é isso? Regra básica, não faço a menor ideia do que seja isso, as pessoas ficam confusas, né? Exercício inteligente, nunca ouvi falar disso. Então, é importante você ter essa essência de que é possível fazer algo que irá potencializar o seu corpo e tem informações que você pode ter tudo isso ali no seu dia a dia. Quem tem dor crônica não pode ser tratado como uma pessoa que tem uma dor comum. Dor crônica não é dor comum. Uma pessoa que sofre com dor crônica, ela está sofrendo com dores há anos. Então, as pessoas que sofrem com dor crônica têm que ter uma rotina diferenciada. Esse é o ponto que vocês têm que entender. Tá? Quem tem dor crônica tem que ter uma rotina. Remédio não soluciona a dor crônica. Fisioterapia não soluciona a dor crônica. Pilates não soluciona a dor crônica. Porque são intervenções que você realiza no máximo 3 vezes na semana. E se você realiza uma intervenção 3 vezes na semana, você não vai se livrar das dores, porque você não tem uma rotina. Rotina você realiza todos os dias. Então, quem tem dor crônica precisa de uma rotina estabelecida, senão vai continuar com dor pelo resto da vida. Então, a aula de hoje foi isso, uma aula rapidinha, falando sobre chikungunya, dando dica de alongamento para quem está sofrendo com essa patologia, dando dica de exercício inteligente para quem quer iniciar e ter essa intervenção de forma gradativa, tá? Então, é importante ter essa base de informação. Fiquem atentos à rotina. Quem tem chikungunya, faz o seguinte, compartilhe isso aí com todo mundo que você conhece, compartilhe essa live aqui com todo mundo que você conhece, para que vocês consigam ajudar outras pessoas que estão sofrendo com chikungunya, que foi o tema da nossa aula de hoje. Tá, gente? Então, tchau, tchau, e a gente se vê por aí.